O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Hoje nós vamos compreender o chamado solene de Apocalipse 14 e o papel do sábado como um sinal de lealdade e adoração ao Criador. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na última semana desta nossa temporada, concluindo o mês de novembro, concluindo nossa temporada, o Sábado da Criação. E a nossa revista Esperança está à sua disposição. Você já pediu a sua revista Esperança, o Sábado da Criação? Não quer estudar o tema do sábado? Não, você tem alguns questionamentos? Vou te dizer, tenha um coração aberto para estudar a Bíblia, para entender. Então, e se você tiver dúvida, vamos conversar. Esse é o nosso objetivo. O objetivo não é criar nenhum embate, disputa. Não, é a gente compartilhar uma verdade que está na Palavra de Deus. Pastor, mas o mundo religioso, ninguém observa o sábado? Ninguém não, né? Mas uma grande parte não observa o sábado. Você sabe que mesmo que uma grande parte não observe, né? Não guarde o sábado, isso não significa que a mensagem da palavra não seja verdadeira. Às vezes, e a gente estudou isso nessa temporada, a gente pode estar absorvendo algo que em algum momento da história foi alterado. E a gente viu claramente como isso aconteceu. Isso está dentro da profecia bíblica. Então não é uma disputa, é um compartilhar da palavra. Você pode pedir a sua revista, ligue agora. Ligue para a gente. Até 10h30 da noite, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista O Sábado da Criação. E conheça mais da Palavra de Deus. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui também, ó. 12 9 82 44 44 49, 12 9 82 44 44 49. Peça a sua revista O Sábado da Criação. Lembrando que todo o nosso material, ele chega aí na sua casa sem nenhum custo. É só você pedir, tá bom? Vamos orar e vamos ao estudo. Pai do céu, estamos juntos para entender a Tua Palavra, entender os planos que o Senhor tem, os propósitos. Que desfrutemos do sábado, que não olhemos para esta verdade da Palavra com preconceito religioso, preconceito denominacional, mas que a gente olhe como aquilo que o Senhor nos deixou, que tem um significado profundo. Como nós vimos ao longo desses dias, o Deus que nos mantém, que nos sustenta, o Deus que nos criou e o Deus que um dia voltará a esta terra, que a gente pare e que a gente medite junto com a nossa família de forma muito mais intensa no sábado. Em nome de Jesus. Amém. E que no sábado também a gente desenvolva nosso olhar altruísta para aquele que necessita. A gente não pode esquecer disso. É lícito fazer o bem aos sábados, palavras de Jesus, e é importante que a gente desenvolva isso também dentro do nosso contexto familiar, que a gente seja o exemplo, que a gente seja o primeiro
mostrando que o sábado também é um dia de a gente celebrar o olhar para o nosso próximo, todos os dias, mas no sábado a gente para totalmente para isso. Desde o Gênesis, queridos, até o Apocalipse, a adoração é o fio condutor da relação entre Deus e o seu povo. E a gente vê esse contato claro daquele que adora a Deus e daquele que não adora a Deus. Nós acreditamos na palavra, na Bíblia, o que a Bíblia diz, e a gente vê a adoração de forma muito clara, desde o texto de Gênesis até o texto do Apocalipse, porque nós acreditamos desde a primeira página até a última página da Bíblia, como a expressa vontade de Deus. A adoração verdadeira não é apenas um processo litúrgico, mas é uma entrega total ao senhorio de Deus. Não é uma formalidade, ainda que os atos formais, eles fazem parte de qualquer tipo de organização que acontece em comunidades religiosas, mas ele não pode me desviar da essência, que é a minha entrega, e de como eu faço isso de forma lúcida, clara, de forma racional. Adorar a Deus não significa sair do meu estado psicológico normal. Eu preciso ter lucidez. Mesmo que eu esteja ali louvando, cantando, que aquela música mexa com as minhas emoções, ela não pode me tirar dessa racionalidade. Compreende? E a grande ênfase está no que o Senhor vai me dizer através da sua palavra. A liturgia faz parte, mas é muito mais do que uma formalidade, a adoração verdadeira, é uma entrega total. Jesus aprofunda melhor o entendimento da adoração em João capítulo 4, verso 23 e 24. Ele declara que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E você, se gosta de ler a Bíblia e gosta de ler dentro do seu contexto, essa é a conversa que o Senhor tem com a mulher samaritana. E ela começa com um questionamento do lugar de adoração do samaritano e do judeu. E aí o Senhor vai dizer, lá no verso 23 e no verso 24, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E o que isso significa? O que significa adorar a Deus em espírito e verdade? E espírito aponta para uma adoração que envolve o coração, guiado pelo Espírito Santo e não meramente rituais externos. E quando a ênfase está sendo o coração, se refere também à minha mente, aquilo que, e dentro do contexto bíblico, o coração é a mente. Então, quando eu adoro em espírito, isso está aqui em mim, me tocou, me fez pensar, mexeu comigo, sim, mas me fez pensar, me trouxe racionalidade. Eu penso, uau, é assim. É como ler o texto bíblico e ser impressionado pelo texto bíblico, deixar que o Espírito conduza os meus pensamentos, não sair do meu estado, como eu disse, normal de lucidez. Se eu saio do meu estado normal de lucidez, eu não estou adorando a Deus verdadeiramente em espírito. Se eu estou num transe místico, por exemplo, ou se eu sou controlado pelas minhas emoções, eu não estou sendo impressionado pelo Espírito, porque o Espírito quer me falar. Eu não estou dizendo que não mexe com as emoções, não, é lógico. Às vezes você ouve uma verdade da palavra, você ouve uma música e aquilo te toca, te leva à emoção, mas isso não pode te tirar lucidez. Por que eu estou fazendo isso? Essa é a adoração em espírito. O Espírito Santo é que está guiando. E o Espírito trabalha de forma lúcida, numa mente lúcida. E em verdade indica conformidade com a revelação divina,
Isto é adorar conforme a verdade revelada na palavra de Deus, não segundo tradições humanas, verdades reveladas através do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não adoro a Deus conforme as pessoas, os homens introduziram a adoração. E você já viu que alguns querem sistematizar a adoração, alguns querem colocar um ritual e dizer essa é a verdadeira adoração, e levando para extremos, ou de emoção, né, total, saindo, né, sendo movido, só movido, e sem a impressão da palavra, ou por outro lado, eu quero só a palavra aqui e eu não quero, isso não vai me tocar. Não, eu preciso de total racionalidade. Existe total racionalidade, mas não há nenhum problema. Isso me tocou profundamente, entende? Então, quando a gente está falando em espírito, mente lúcida, de ação do Espírito Santo, verdade, aquilo que o Senhor apresenta na sua palavra, aquilo que foi revelado, aquilo que Jesus Cristo viveu, não um mero ritualismo colocado por seres humanos, criando formas da gente se aproximar de Deus. Isso é paganismo. O paganismo criava caminhos para que houvesse uma aproximação do Senhor. A palavra não faz isso. Adoração em espírito e em verdade é o oposto da adoração distorcida, que Jesus condena em Mateus capítulo 15, verso 9. Em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando a gente vai para a análise do texto bíblico, a gente vê que eles, os líderes religiosos da época, criaram uma forma e diziam que aquela forma era a forma de adorar a Deus. E não é. O texto é muito claro. Me adoram, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E eu devo ensinar ou estar sendo orientado por aquilo que está na palavra. Dentro desse tema da adoração, nós percebemos que ele, desde o início até o fim do texto da Bíblia, a gente vai ter o tema da adoração e a gente tem uma culminância nos últimos momentos da história da humanidade. O Apocalipse revela que a última crise da humanidade terá como centro a verdadeira adoração. Se eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, sendo guiado pelo Espírito e focado na palavra, ou se eu estou sendo orientado por aquilo que está sendo apresentado pelo que os homens criaram. E eu vou te dizer uma coisa, isso aqui é importante para a gente. Às vezes, quando a gente fala assim, não, eu vou adorar a Deus, até o final eu vou adorar a Deus. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente está falando desse tema de adoração, que o inimigo de Deus usaria estratégias dentro do mundo religioso para que a adoração fosse distorcida. O foco aqui, todos os poderes do mal vão se unir, inclusive no mundo religioso, para mudar o processo de adoração, tá? Então, só para a gente pensar que, para a gente ter lucidez se a gente não está no mundo religioso, cristão, e a gente não está num processo equivocado. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13, a nossa ênfase vai ser no capítulo 14, mas é interessante quando a gente analisa o capítulo 13, tá? Porque o Apocalipse 13 descreve uma adoração falsa centrada na besta e na imposição da sua autoridade. E a gente vê claramente no texto aqui, ó, a gente tem duas bestas aqui, dois poderes, um poder político e um poder religioso, eles se unem liderados pelo dragão, que aparece no capítulo 12, que tem ações contra aqueles que são fiéis a Deus,
E aí, esses poderes políticos e religiosos buscam exercer essa adoração forçada. Diz lá no verso 7 assim, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E vão adorá-lo, diz o verso 8, todos os que habitam sobre a terra, com exceção, e aí vai dizer, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você percebe aqui que há um destaque de adoração. Todos vão adorar a besta, as duas bestas, né? No caso a imagem da besta que se forma. Todos vão adorar. Eles vão adorar a besta que emerge do mar, o poder religioso, influenciados pela besta que emerge da terra, que é um poder político, uma força política. E aí a gente vai ter lá no verso 14, falando agora da besta da terra. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquele que a ferida da espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, quem não adorar a besta, esse poder religioso que se impõe, esses poderes que agora estão unidos, vão ser perseguidos, diz o texto, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Haveria uma perseguição. Vamos na sequência, a nossa ênfase não é o capítulo 13, mas só para você ter uma ideia de que nos últimos dias há uma disputa de adoração, uma imposição de poderes religiosos que se unem com poderes políticos para impor. Eu já falei isso aqui, mas só vou enfatizar. Sempre, queridos, sempre, historicamente, quando poderes religiosos se unem a poderes políticos, os poderes religiosos perdem sua identidade, perdem totalmente sua essência e agora são dirigidos por interesses que uniu religião e política e que estão contra a vontade do Senhor. Fiquemos alerta, atentos, quando achamos que deve haver uma união entre religião e Estado. Sempre que isso aconteceu na história da humanidade, dentro da profecia bíblica, isso fez com que a verdade da palavra fosse esquecida e a vontade humana, as tradições humanas fossem sobrepostas. É para a gente pensar. Agora sim, quando a gente vai para o capítulo 14, lembra? A gente está numa sequência, no capítulo 12 o dragão exerce perseguição contra aqueles que são fiéis. No capítulo 13 é o tema da adoração. O dragão agora dá forças às bestas, aos poderes políticos e religiosos, e quem aceitou o Senhor Jesus e permaneceu fiel, se não adorou e não vai adorar, ele vai ser perseguido de morte. Apocalipse 14, versos 6 e 7, por outro lado, apresenta o primeiro anjo proclamando um evangelho eterno. Agora nós vamos ter a verdadeira adoração no capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Perceba, no capítulo 13, há uma imposição de adoração para a besta do mar, feito pela besta da terra, poder político, né? Forçando a adoração ao poder religioso. No capítulo 14, a gente tem uma tríplice mensagem sendo apresentada. É a última mensagem.
E essa mensagem também é de adoração. Lembra que a gente leu no capítulo 13 que a besta do mar, né, o poder religioso, vai levar a sua mensagem a todos aqueles, e usa a mesma expressão, a cada tribo, língua, nação, a todas as pessoas aqui, ó. Assim como o Evangelho eterno, a verdade da essência da palavra, vai ser levada a todos. Então o Senhor está apresentando uma verdade da palavra e o inimigo de Deus está usando poderes religiosos para também apresentar uma verdade da palavra. E aqui entra o tema da adoração. Lá é para adorar a besta. E o que a besta diz, as tradições humanas, aqui é para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós já ouvimos parte desse texto em algum momento na palavra. João faz referência ao 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 11. Lembra? Este é o mandamento do sábado. Eu quero ler rapidamente aqui, o tempo está indo embora, mas eu só quero fazer a citação do texto, 20, verso 11. O mandamento começou no verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E no verso 11, daí ele vai dizendo, 6 dias trabalharás, vai fazer toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não vai fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. E no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou. Então João está fazendo referência ao 4º mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 11, mostrando que o chamado à adoração do Criador é parte essencial do Evangelho. Então, ou eu adoro a Deus, ou vou adorar a tradição dos homens. Ao mencionar o céu, a terra e o mar e fonte das águas, ele também remete ao dilúvio, essa expressão fonte das águas, de Gênesis capítulo 7, 17, no contexto do juízo. Mas essa referência também está se referindo a algo futuro, aquilo que Deus fará. No tempo do fim, a verdadeira adoração será identificada pela fidelidade ao Criador. E o sábado é um sinal visível desta fidelidade. A mensagem final do Apocalipse é um chamado à fidelidade, queridos. Não apenas em crença, mas em prática. Adorar o Criador no tempo que Ele santifica. Você percebe isso? Percebe que Apocalipse capítulo 14 é um chamado a voltar àquele que me criou, aquele que fez todas as coisas, aquele que me sustenta e aquele que virá. Essa será a controvérsia final. Ou eu adoro a Deus ou adoro as tradições humanas. Ou eu adoro o Criador, aquele que fez a terra em 6 dias e descansou no sábado, ou eu vou aceitar o que está sendo apresentado. Então o tema aqui é fidelidade a Deus. O conflito final não será apenas religioso, mas ele é centrado em quem ou em que nós adoramos. Dá para entender? Eu não sei se você consegue, se eu estou conseguindo, ou consegui aí ao longo desses dias, te levar a essa reflexão. Que a destruição do sábado é para que eu esqueça quem eu devo adorar. Porque eu vou querer minha vida aqui. Entende? Porque o foco vai ser aqui. Isso está imposto para mim, as realizações daqui. E estou falando no mundo religioso. Se eu esqueci Deus e a sua essência, o que Ele coloca para mim, eu vou ser envolvido. Sem perceber, eu vou ser envolvido. Eu vou ter uma tradição humana. Enquanto a falsa adoração busca autonomia e tradição humana, a verdadeira adoração reconhece a soberania divina e aceita o tempo sagrado determinado por Deus. Esse será o ponto final controverso. Guardar o sábado é um sinal de confiança em Deus e é um testemunho vivo de quem é o verdadeiro Senhor da vida. Essa é a grande questão. No hebraico, o verbo Shabá expressa a ideia de cessar para celebrar, não apenas parar de trabalhar, mas parar para adorar.
Esse é o tema da controvérsia. Quem eu estou adorando? Toda vez que nós guardamos o sábado, nós estamos reafirmando nossa fé no Deus Criador, reconhecendo que não somos frutos do acaso, mas obra de suas mãos. Esta é a base da adoração. E lembra, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o Senhor vai ter que separar. Quem nós adoramos? Quem verdadeiramente foi adorado? Quem aceita o sábado, aceita o Evangelho na sua plenitude. O Deus que cria, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que fez todas as coisas. O Evangelho eterno que deve ser apresentado e que está sendo apresentado. O sábado, portanto, é um antídoto contra a idolatria moderna que tenta colocar o ser humano no lugar de Deus. É a ideia de que eu sou o centro e eu não sou o centro. O chamado do Apocalipse 14 não é para temer o futuro, mas para voltar ao Criador. Viver em fidelidade e adorar aquele que nos fez e nos salvou. O temer a Deus é o reverenciar, é o reconhecer. E não há o que temer se eu temo a Deus. Se eu reverencio o Senhor, se eu reconheço Ele. Essa fidelidade não nasce de um legalismo, queridos. Sabe, eu vou fazer para conquistar, não. O legalismo vai afastar verdadeiramente aqueles que estão adorando a Deus. Porque o indivíduo continua sendo o centro. O legalista, o indivíduo é o centro. E aquele que obedece porque ama o Senhor, ele olha a Deus como Criador. Viver o sábado hoje é afirmar que a nossa esperança não está nos sistemas humanos, mas no reinado eterno do Criador. Guardar o sábado é dizer ao mundo que nós confiamos no Criador, não nas criaturas, confiamos no nosso Redentor e não no sistema deste mundo. Nós criamos naquele que fez as fontes das águas. Aquele que é justo juiz, mas aquele que dará para o ser humano de beber da água que ele nunca mais terá sede. Eu quero orar para que sejamos adoradores do Senhor de espírito e verdade, de forma clara, seguindo ao Senhor e não tradições humanas. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra, que a gente esteja atento à profecia. Os últimos dias serão dias difíceis. O inimigo vai ser estratégico para enganar até os escolhidos. Por isso, Pai, que a gente tenha um olhar para Ti como Criador, que a gente pare as nossas atividades, a gente olhe para o Senhor e que o sábado continue sendo esta referência até que o Senhor venha e um dia a gente celebre o sábado na eternidade. Eu clamo por isso. Que essa mensagem toque o coração de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos amanhã. Um abraço.